Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista em Rio Branco, 1h23, 24 minutos. O primeiro entrevistado da tarde de hoje do Gazeta Entrevista é o professor Sávio Maia. Vou falar sobre educação e vou lembrar aqui o seguinte, que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, nome meio estranho, né? Mas é isso mesmo, não descarta novos bloqueios depois que a equipe econômica do governo federal revisou a perspectiva de crescimento da economia para este ano. É verdade, nós brasileiros, que estamos com 13, 14 milhões de desempregados, vamos crescer menos ainda. Já tem empresas de consultoria e análise de conjuntura econômica que apontam crescimento de 1%. Vai transitar ali entre 1,5% e 1%. É um país quase parando. E é justamente em momentos assim, em que em uma política abaixo do razoável, eu enxergaria a educação como um ativo estratégico. E lá se vem o anúncio da possibilidade de mais cortes. Sobre esse assunto, eu converso com o professor Sávio Maia. Professor, o senhor é presidente da Associação dos Docentes da UFAC, uma instituição que, assim como outras federais no país inteiro, deve sofrer com um anúncio. Eu vou falar cortes para a coisa ficar mais fácil de ser compreendida, inclusive por mim. Porque a palavra contingenciamento não comunica muito. Qual é a agenda de vocês a partir de amanhã? Boa tarde a todos. Então, eu te agradeço pelo convite e por esse preâmbulo que você faz. Dificilmente a gente vê nos meios de comunicação uma fala tão cristalina como você coloca a situação do país. Então, nós, professores da Universidade Federal do Acre, assim como os professores em nível nacional, estão vendo com muita preocupação essas primeiras ações do governo Bolsonaro. Isso porque eu digo que tem três coisas que ele tem atacado de uma forma muito sorrateira. É o meio ambiente, as universidades e os direitos dos trabalhadores com a famigerada reforma da Previdência. Então esse quadro, ele é um quadro desalentador. Tem um meme que circula nas redes sociais que diz que é fácil enxergar os erros desse governo, mas os acertos ninguém enxerga. Então é por quê? Porque não está tendo acerto até agora. Agora, o ministro está vinculando a possibilidade de não corte à reforma da Previdência. Isso aí é uma alternativa? Nós achamos uma chantagem. Não é alternativa, é uma chantagem. Há uma coisa que eu acho que é importante dizer para o público, é que até poucos dias atrás, qualquer pessoa normal na sociedade brasileira estava entendendo que a educação era uma parte significativa para a solução do problema do Brasil. Hoje, tem uma outra parte da sociedade brasileira que utiliza as redes sociais para descredenciar a educação. Não querem mais mandar os filhos para a escola, dizem que as universidades são antros de orgia, de balbúrdia. Então, assim, é uma visão que está, inclusive, mudando com relação à universidade. Eu sou professor na Universidade Federal do Acre há quase 30 anos, e ali o que eu vejo é uma mudança substancial que aconteceu na Universidade Federal do Acre. Eu que sou do município de Tarauacá, quando prestei vestibular para vir estudar aqui, a quantidade de pessoas que ingressavam na Universidade Federal do Acre era muito pequena. Eram em torno de 500 pessoas que ingressavam na universidade. Nós tivemos um crescimento muito grande nesses anos, uma expansão significativa, e todo mundo via na Universidade Federal do Acre, não é uma visão particular minha, mas via uma perspectiva de ascensão social, de melhoria na sua qualidade de vida. Mas eu sou o resultado disso também. O meu pai era seringueiro, eu saí para estudar na universidade pública e melhorou a minha condição de vida, como melhorou dos meus irmãos, melhorou da minha família no geral. Então eu vejo a universidade pública não só como um elemento de mudança na nossa condição social, na nossa condição econômica, mas como ela é também um centro de produção de conhecimento. Agora, professor, já lhe interrompendo, desse tripé em que se fundamentam todas as universidades do país, a pesquisa, ensino e extensão, com esses cortes que foram anunciados, a possibilidade de que eles venham a ocorrer efetivamente, qual dessas pernas do tripé vai ficar mais prejudicada? A pesquisa, sem dúvida nenhuma. A pesquisa, sem dúvida nenhuma. As universidades brasileiras,
elas são responsáveis por um pouco mais de 90% de todas as pesquisas que se produzem no Brasil. Então, as federais. As federais. Quando a gente fala em universidade brasileira, tem uma coisa que ainda não é realidade nossa, está prestes a ser, mas as nossas universidades, quase todas elas, têm um hospital universitário. E elas atendem uma quantidade significativa da população com um atendimento de excelência. Nós temos um hospital universitário prometido. Eu acho que o ex-reitor, o Minoro, falou muitas vezes para a sociedade o projeto do hospital universitário aqui, porque nós temos um curso de medicina, precisamos ter. Mas então, essa pesquisa que se faz na universidade, ela ajuda o tratamento de saúde, mas ela também faz pesquisa de inovação, de tecnologia, que são utilizadas pela população no geral. Então, é de onde sai. Cortando isso, eu acho que vai ser o primeiro baque para a universidade, vai ser na pesquisa. Obviamente, o ensino, ele para mim, a segunda perna mais afetada. E aí, o que a reitora tem dito aqui é uma realidade para as universidades brasileiras. Mantido esse corte, não é contingenciamento mesmo, eles estão fazendo um corte no orçamento das universidades, em torno de 30% no geral. Mantido esse corte, quase todas as universidades brasileiras estão anunciando que não voltam para o segundo semestre. Então, assim, eu diria que é uma ação deliberada de enfraquecimento das universidades. O que foi anunciado pelos grandes portais de notícia, na verdade, demonstra que o movimento não é especificamente esse movimento de menos investimento na educação, não está focado apenas nas universidades. É no ensino público mesmo. O ensino por isso que eu estou chamando que é na educação. Né? Porque ele primeiro tentou dizer que seria para 3 universidades onde estavam fazendo balbúrdia, que era a Federal Fluminense, a Federal da Bahia e a UNB. Quando ele viu que isso geraria um crime de responsabilidade, porque seria um tratamento ideológico contra essas universidades, aí ele jogou para uma lei maior, que é o orçamento, e disse que todas estavam incluídas. Mas disse que, num primeiro momento, seria uma retirada de recursos do ensino superior para aplicar no ensino básico. Acontece que ele cortou de todos. O Colégio Dom Pedro II, que é ligado ao ensino básico lá no Rio de Janeiro, que é uma das escolas mais importantes e das mais antigas do Brasil, do âmbito federal, também foi cortado da mesma forma como os institutos federais foram cortados. Então, não foi para o ensino superior, o corte foi para a educação brasileira. E aí, a gente não pode entender a educação brasileira como tendo caixinhas específicas, universidade para um canto, ensino fundamental e médio para outro. Não é assim. E não se trata de uma briga de cabo de guerra entre o ensino básico e o ensino superior. Até não porque é a nossa Constituição prevê papéis diferenciados para a União, para os estados e para os municípios dentro do sistema educacional. Porque a educação é um sistema. A educação não tem caixinhas de ensino superior, caixinha de ensino médio, caixinha de ensino fundamental ou de pré-escolar. Educação é a educação integral. É sistema. Para você ter um bom atendimento numa escola de ensino fundamental, você precisa formar os professores. Agora, professor Sávio, tocando num assunto que é delicado no momento, mas é preciso ser tocado. E a produtividade do acadêmico, tanto do professor quanto do aluno? Isso é uma coisa que está na ordem do dia, porque o governo Bolsonaro trabalha, ele enxerga a vida como se fosse uma tabela Excel, entre custos e benefícios. Então, mas o acadêmico, ele precisa pesquisar, precisa mostrar consequências do estudo. Na área de ciências humanas, me parece que esse governo tem algum problema com a questão das ciências humanas, não compreende a importância. Às vezes, nas ciências humanas, o resultado demora mesmo a aparecer, porque ela não está ali a célula a ser analisada, ela é grande, e outra coisa, mexe com gente que às vezes não dá uma resposta tão imediata. Então, esse tempo parece que não é compreendido. Mas essa questão da produtividade do acadêmico, do professor universitário, é algo que não lhe incomoda, não? Poderia ser melhor? A produtividade não poderia ser melhor? Então, poderia ser melhor. Isso é uma coisa que as nossas avaliações têm mostrado. A gente não esconde isso da sociedade. Mas, como você disse, tem pesquisas diferenciadas. Uma coisa é eu fazer um experimento com o maracujá, que um agrônomo pode fazer, ou é eu fazer uma pesquisa com segurança pública, ou eu fazer uma pesquisa antropológica, por exemplo, que aí que você disse, vai demorar mais. Dizendo, ninguém chega para conversar com um povo novo, você estranha, e ele vai se abrir logo, contar tudo para ti. Então é preciso você ter uma ambientação. Então
São campos diferentes. Mas eu diria uma coisa que é mais precípua nesse momento para a sociedade brasileira. Nós estamos atrasados com relação à educação em praticamente todas as áreas, exatamente porque nós não conseguimos investir. Então, um estudante, para ter mais produtividade, ele precisaria ter mais bolsa de pesquisa. Ele precisaria ter condição de pesquisar. E nós temos um orçamento destinado à educação brasileira que ele chega em torno de 4% do orçamento do PIB brasileiro. PIB. Nós tínhamos uma projeção pelo Plano Nacional de Educação para chegarmos em 2024 com 10% do PIB. Ah, mas aí seria educação. Um sonho, né, professor? Não, mas é um sonho que a Coreia viveu investindo 20% do PIB em educação. O Japão investe aproximadamente 20% do PIB em educação e se transformaram em potências mundiais. Eu não vou nem falar, eu não vou falar da Dinamarca, eu não vou falar da Suécia, da Islândia, que tem sistemas de educação extremamente evoluídos, mas por quê? Porque eles chegaram a investir algo em torno de 20% do PIB em educação. Nós estamos em 4%, era 3,8%. E desse montante todo, eu digo assim, olha, quem viu o crescimento da UFAC nos últimos anos, precisa ver o entorno dela. No entorno dela nós temos a Uninorte, uma estrutura enorme, nós temos a FIB-FAAL, nós temos a FAMETA e outras universidades que chegaram a Rio Branco, que também cresceram. E sabe de onde sai a maioria desses recursos? Do Estado. Do Estado. Do Estado, digo da União, né, do governo federal. Mas o recurso que é destinado no montante geral, ele é distribuído com outras estruturas, que não são só as públicas. Então, é preciso assim, ó, nós não crescemos o investimento. É uma das maiores queixas que nós fazemos com relação ao funcionamento da universidade, é a falta de financiamento para pesquisas. Que é um problema, inclusive nós já conversamos sobre isso aqui, que é um problema que atravessa governos do Fernando Henrique Cardoso, de Lula, de Dilma, inclusive Temer, por exemplo, entendia a educação e o investimento em universidade como gasto. Eu acho que você colocou uma questão interessante. O governo Temer, por exemplo, quando ele começou a discutir a PEC 55, que se transformou em Emenda Constitucional 95, nós dizíamos já naquela época que aquela emenda constitucional ela não significava o congelamento de recursos de investimento no setor público por 20 anos. Não era congelamento, era redução. E está acontecendo. Se você pegar dados, eu não trouxe dados aqui orçamentários, mas nós temos tabelas que mostram isso. O que é que aconteceu quando começou a ser aplicada a Emenda Constitucional 95, 2017, 2018 e para o ano de 2019? Nós temos encolhimento dos investimentos em custeios e capitais das universidades. Então, já assim, ó, o problema do financiamento da educação brasileira começou a piorar com a PEC 55, que se transformou em 2016 em Emenda Constitucional 95. Um outro problema que eu acho que vale a pena a gente dar uma refletida é relacionado a essa dicotomia que o presidente Bolsonaro colocou entre o ensino das universidades e o ensino técnico. Citando inclusive países da Europa e Estados Unidos que têm um formato mais voltado para o ensino técnico e como são potências econômicas, ele vincula uma coisa à outra. Qual é o erro do raciocínio, Eu acho professor? Que é ininteligível a formulação que o governo Bolsonaro faz com relação dessa divisão. Ninguém pode ser um bom agrônomo, ninguém pode ser um bom bacharel em agropecuária ou coisa do gênero, se ele não tem um princípio de para que serve a técnica que ele está implementando, que é a filosofia. Se você pega nos clássicos, um médico precisa de filosofia. Nós gostamos de dizer que nós temos uma herança da Grécia clássica. Na Grécia clássica se estudava o quê? Se estudava retórica, se estudava história, se estudava matemática, se estudava astronomia e especialmente filosofia. Então, não há incongruência, não há incompatibilidade. O estudo da literatura, aliás, essa ideia de querer transformar o homem em máquina é uma ideia que foi combatida já no século XIX. Século XIX, isso mesmo. Século XIX. Então, não temos nenhum sentido de querer transformar as pessoas em robôs. A tecnologia, a ciência, a inovação está fazendo robôs, sim. Mas nós não queremos substituir o homem pelo robô, nós não vamos querer transformar o homem em máquina. Então, o homem tem que viver, o homem tem que amar, tem que comer, tem que fazer coisas prazerosas. Pode até errar, né, escrever poesia, pode até errar, mas tem que fazer as outras coisas. Então, nós somos unidimensionais nesse sentido. Nós não podemos pensar que nós vamos transformar o homem dentro da universidade ou dentro de uma escola técnica em um robô.
O homem tem outras facetas, o homem é plural, é múltiplo, e ele precisa continuar sendo assim. Professor, para encerrar nossa conversa, o convite para amanhã, a mobilização começa onde? Vai ser onde? Vocês vão se dividir? Uma parte fica na UFAC, outra parte vai para o centro? Como é que está? Na UFAC, nós decidimos, os estudantes, os professores, os técnicos, que nós ficaríamos lá no ambiente universitário. Então, nós vamos fazer uma manifestação com falas pela manhã, depois à tarde nós vamos fazer aulas públicas, apresentações teatrais, à noite nós vamos continuar com música, com poesia. Então vamos fazer uma ocupação da UFAC. Tiramos essa deliberação exatamente para demonstrar que nós não queremos nos afastar do nosso local de trabalho. Agora tem uma coisa que eu queria fazer aqui, Por favor, faça rápido, convidar a população a apoiar a universidade. Até agora, dos nossos parlamentares federais, são 3 senadores e 8 deputados, só 2 se posicionaram contra os cortes na universidade, a Mara Rocha e a Perpétua. Um terceiro se posicionou apoiando o governo, que é o Márcio Bittar. Então nós queríamos que os outros também se colocassem perante a universidade, perante a sociedade, já que na época da campanha eleitoral é muito bonito dizer que defende a educação, vamos defender agora. Vamos manter esse patrimônio da sociedade brasileira chamado Universidade Federal do Acre. Nós estamos com o Mariano Maciel no terceiro bloco do programa de hoje. Vamos ver o que ele diz a respeito do comportamento da nossa bancada em relação ao dia de amanhã. Obrigado pela entrevista aqui no Gazeta Entrevista. Professor, o espaço vai estar sempre aberto aqui. Nós agradecemos e queremos voltar mesmo. Bom, o espaço está aberto. Gazeta Entrevista volta em instantes.